Olá, tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo onde eu vou falar sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria trazer sobre José do Egito. Eu já tentei fazer um vídeo falando dele, porém é muito grande quando eu fico falando, dá mais de 20 minutos e para postar isso demora muito também. Então eu vou falar resumidamente e aí vocês leem depois, né, na sua casa e com mais atenção e tudo mais. Primeiro eu queria tentar que ele tinha 17 anos quando o pai dele, Jacó, deu a túnica de várias cores para ele. Ele contou os sonhos para Jacó. Olha, pai, eu sonhei isso, sonhei aquilo. Contou para os irmãos, né, que ele sonhou que ele era que os irmãos eram as estrelas, o pai e a mãe era o sol e a lua, e eles todos se inclinavam para José. Então assim, eles iam servir José. Eles ficaram indignados, os irmãos, como assim a gente vai servir você? Tá, eles tinham raiva de José, porque o Jacó amava muito José, porque José era filho de Jacó com Raquel, uma das esposas dele, e Raquel só teve dois filhos, foi José e Benjamim. Só que Jacó teve ele quando ele era mais velho, bem mais velho. E ele ficou assim, ele amou, ele amava José demais. E aí os irmãos tinham raiva disso, porque ele sempre fazia tudo para José, né? Então era tipo o filho que ele gostava mais. E na Bíblia descreve que ele realmente gostava mais de José. Enfim, aí teve um dia que os irmãos estavam lá pastoreando, eu acho que fala, as ovelhas do campo e tudo. E ele falou assim: José, vai lá ver seus irmãos se tá tudo bem e tal. Aí ele foi, né, com a sua túnica de várias cores que ele ganhou do seu pai José, do seu pai Jacó. E aí ele chegou lá para ver os irmãos, e os irmãos estavam em outro local. Aí ele falou com uma pessoa que estava próxima: olha, seus irmãos estão lá. Aí ele foi lá, e quando ele estava vindo, os irmãos viram José vindo. Os irmãos ficaram com raiva, falando assim: nossa, vamos matar o José e não sei o que, tá planejando algo ruim com o irmão. Aí teve um irmão lá, o Ruben, que é o primogênito primeiro de Jacó, falou assim: não vamos matar não, né? Não sei o que, não sei o que. Vamos jogar ele dentro desse buraco aqui, que era uma cova que tinha ali, e depois a gente vê o que faz. Enfim, eu tô resumindo. Aí eles jogaram José lá, imagina o desespero de José, né? Eles pegaram José à força e tal, jogaram na cova. Enfim, eu imagino que ele ficou gritando, pedindo ajuda. Aí eles comeram pães e tal, ficaram lá de boa. Depois tava vindo um grupo de ismaelitas, um grupo de uma outra cidade, um outro local. Eles estavam passando por ali, mas eles iam para o Egito vender especiarias, coisas do tipo que eles estavam carregando. E aí os irmãos decidiram vender José para esse grupo. E aí eles venderam por 20 moedas de prata. E esse grupo levou José para o Egito. E eles, né, ficaram com a túnica de José, de várias cores, e eles usaram essa túnica e misturaram num sangue lá que eles mataram uma ovelha, e aí misturaram no sangue dela para falar que, olha, o seu filho morreu porque algum animal matou ou comeu ele. E aí Jacó ficou assim destruído, né? Falou: nossa, meu filho morreu e tal. Ficou totalmente destruído porque achou que perdeu o filho dele. Chegando lá no Egito, ele foi vendido pro o Potifar, que é como se fosse um cara muito importante lá no Egito. Ele tinha uma casa e tudo, ele era um cara lá de Faraó. Faraó é o cara mais top do Egito. E aí tinha esse Potifar, ele era eunuco de Faraó. E aí ele comprou o José para ele. E aí ele viu que o José era tão inteligente, tão assim sábio, Deus era com José. Na Bíblia fala que assim, Deus era com ele, porque assim, ele fazia tudo de Deus. Ele era um cara realmente centrado e devoto ao Senhor. E aí ele falou assim: olha, você é tão top, né? Vamos falar de uma forma moderna, e eu vou te deixar sobre o comando da minha casa. Assim, eu não vou saber de nada que eu tenho, seja dinheiro, seja das minhas tarefas, funções, etc. Você vai saber de tudo. Da forma que, assim, quando Potifar quiser alguma coisa, ele vai ter que falar com José para ter aquela coisa dele, porque assim, só José sabia de tudo, de tanta confiança que ele teve com o garoto. Beleza, aí ele serviu assim, fez tudo, era assim, era tudo maravilhoso. Só que tinha a mulher de Potifar, que gostou de José, porque José era bonito, né? Ele era formoso e tudo mais, e inteligente, sabia fazer todas as coisas certas. E aí ela sempre ficava insistindo assim: olha, deita comigo, fica comigo, vamos não sei o que, não sei o que. Então imagine a situação assim, né? Enfim, ele falou assim: não vou fazer isso, não vou trair o meu Deus, né? Vou trair eu, Deus, tal, e o meu Senhor, né? O Potifar me deixou sobre as ordens de tudo aqui. Ele não me deu você, ele me deu todas essas coisas, então eu não vou fazer isso e tal. E ele sempre firme na palavra dele. E aí teve um dia que a mulher de Potifar chegou e agarrou José, né?
querendo fazer a força, né? Forçar com que ele fizesse algo que ele não queria, mas ela queria. E aí ele fugiu, né? Ele correu dela para não acontecer nada pior. Ele tava usando uma capa e a capa ficou com ela, porque ela conseguiu tirar a capa dele quando ele foi fugir. E aí ela mentiu, né? Falou assim, olha, gritou lá, chegaram as pessoas. E nesse dia que ela tentou agarrar ele à força, não tinha ninguém na casa. Sempre tinha servos lá, fazendo tarefas, servindo, fazendo as coisas. E nesse dia que ela quis, né, pegar ele à força, eles estavam sozinhos. Se ele fizesse alguma coisa, ninguém ia saber. Porém, ele era um cara centrado, firme, fiel a Deus, claro. E ele não fez, ele fugiu. Só que ela gritou, ficou desesperada lá e tal, e mentiu, falando que ele deu em cima dela pra que ele fizesse as coisas erradas, e ela tivesse vítima na história. E foi o que aconteceu, ela se passou por vítima e ele como culpado. Aí chegou o Potifar na casa, que ele não estava naquele momento, ela contou essa história, olha, ele tentou me agarrar, isso, aquilo, tanto que a roupa dele tá até aqui na cama. E aí ele prendeu José, injustamente, né? Mas enfim, prevaleceu a esposa dele, a palavra dela contra a de José. Na Bíblia não fala exatamente que José tentou argumentar e tal, mas a gente imagina que ele tentou falar que ele era inocente, mas não deu certo. Porém, como a Bíblia diz que Deus era com José em todas as situações, chegou na prisão, ele ficou tipo o administrador da prisão. O carcereiro gostou tanto dele, viu que ele era tão inteligente também, e ele ficou tipo comandando a prisão. Todo mundo que chegava lá, os presos novos, tudo, era José que organizava as funções e as coisas que tinha que fazer e as atividades, os trabalhos lá dentro. E aí teve um dia que 2 funcionários de Faraó, um padeiro e um copeiro lá, fizeram coisa errada, e o Faraó prendeu esses dois. Esses dois foram pra cadeia onde estava José. E aí, num outro dia lá que estava acontecendo as coisas, eles sonharam um sonho. Os dois, cada um sonho deles. E aí, para resumir mais, né, não vou contar os sonhos dele específico, mas José interpretou os sonhos, né? Tendo a visão desses sonhos por Deus. Deus ajudou, porque Deus fazia isso por José. E ele interpretou os sonhos e disse, olha, vai acontecer assim, assim, assado. E aí, o copeiro ia ser libertado e Faraó ia deixar ele voltar a ter as suas funções, a sua casa, a sua vida. Mas o padeiro, Faraó, ia enforcar ele. E foi exatamente isso que José interpretou. E chegou lá, o Faraó soltou os dois e realmente enforcou o padeiro e soltou o copeiro e deixou ele voltar aos seus trabalhos, suas atividades. E aí ele falou assim, o José para eles, antes de sair da cadeia, olha, lembre-se de mim quando vocês saírem de aqui e forem falar com o Faraó, porque eu não quero ficar mais preso e etc. Só que esqueceram dele, né? O cara que ficou vivo, o copeiro, acabou esquecendo de José. Aí passaram-se 2 anos depois dessa situação e Faraó sonhou que... Aquele famoso sonho de Faraó, né? Que ele sonhou com 7 vacas à beira do rio, pastando ali. E veio 7 vacas, outras 7 vacas magras e feias. Essas que estavam pastando eram vacas gordas, né? Com saúde, enfim, bonitas à vista. Aí chegaram mais 7, feias e magras. E comeram as 7 vacas gordas e bonitas. E depois ele acordou, o Faraó. Aí mais tarde ele sonhou de novo com 7 espigas de milho bonitas, formosas. E aí apareceram mais 7 espigas feias e magras e comeram as 7 espigas bonitas. Ele acordou. Aí de manhãzinha ele ficou perturbado com isso, chamou todos os adivinhadores e pessoas do Egito para tentar saber o que é isso que eu sonhei e tal, né? Que ele ficou perturbado. E aí ninguém sabia o que era aquilo, como é que resolvia. E aí o copeiro lembrou-se de José nesse momento. Olha, tem um hebreu, José era hebreu, que quando eu estava preso, quando o Senhor me mandou para a cadeia, eu sonhei um sonho na cadeia, José interpretou esse sonho e realmente aconteceu exatamente como ele interpretou. Eu estou aqui vivo agora por causa disso. E ele interpreta sonhos. E aí Faraó falou, mande trazer o hebreu, né? Aí ele se barbeou, tomou um banho, trocou de roupa lá, fala que ele se arrumou, ficou melhor, porque para aparecer diante da vista de Faraó tinha que estar aparentado, mais bem visto e tudo mais. E aí ele falou assim, olha, eu sonhei desse jeito, desse jeito e desse jeito, contando os sonhos das vacas e dos milhos e tudo para José. José falou assim, olha, não sou eu que interpreto, é Deus quem vai fazer isso pelo Senhor Faraó. E aí beleza, ele falou, na verdade os seus sonhos são um só. As 7 vacas e as 7 espigas são 7 anos. As 7 vacas boas e bonitas são 7 anos de fartura no Egito. São 7 anos de fartura, de muita comida e prosperidade. E as 7 vacas magras e feias são 7 anos de fome. Ou seja, esses 7 anos engoliram 7 anos bons. Ou seja, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria.
E as 7 espigas é a mesma coisa, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Então é Deus mostrando ao faraó o que ele está prestes a fazer. E ele mostrou 2 vezes porque ele tem pressa em fazer isso. E isso que Deus vai fazer. Então eu sugiro a faraó que arrume, contrate um rapaz bom, que seja inteligente e tudo mais, que saiba lidar disso, lidar com isso para poder ajudar a terra de faraó, né? Para poder dar tudo certo, para não passar fome e tudo mais. Então, saber o que fazer nessa situação. E aí faraó admirou-se daquilo demais, assim, falou, nossa, você é o homem perfeito para isso. Então, quem mais poderia ser se não for você? Então ele falou assim, ó, agora você vai ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Somente eu vou estar acima de você. Aí ele tirou o anel do dedo dele, pôs no dedo de José e tudo. Enfim, e nesse momento, né, nesse mesmo dia ali que ele estava na cadeia, e da cadeia ele saiu e já virou governador do Egito. Essa história é fantástica, cara, fantástica. Eu acho incrível porque ele tinha 17 anos e isso mostra que quando ele virou governador, ele tinha 30 anos. Então demorou uns 13 anos. 13 anos, de 17 anos ali que ele tinha, que ele estava contando sonhos. Olha aqui só, um menino de 17 anos contando sonhos pros pais, pro pai dele, porque a mãe dele já tinha morrido. Pros irmãos, falando, olha, eu vi assim, eu vi isso. Então ele estava cheio de esperança, ele era um cara de Deus, confiante, enfim. E os irmãos detestavam eles e tudo mais. Eu acho incrível a história, porque ele sempre permaneceu com a fé. Aqui não descreve os detalhes em específicos, né? Por exemplo, ele chegou lá para falar para os irmãos lá no comecinho, olha, o pai pediu para eu vir aqui porque ele queria saber se estava tudo bem. E os irmãos vendo de longe, antes dele chegar para falar isso, já falando mal dele, que não gostava e tudo. Vamos fazer isso, vamos matar ele, que não sei o que, que não sei o que. Então assim, eles não gostavam. Então imagina a hora que ele pegou, eles pegaram José para jogar na cova. Imagina José tentando sair, falando um monte, brigando, sabe, com medo, chorando, desesperado e tal. Imagina a situação, que coisa. E ele foi preso ainda depois que ele chegou em Egito, mas aí depois que ele chegou no Egito, meio que deu tudo certo, né? Ele ficou cuidando da casa do cara lá, do Potifar e tudo. Só que a mulher tentou contra ele, defamou ele, né? Falou mal dele, falou, olha, ele tentou me agarrar e tudo, só porque ele não quis ficar com ela. E aí ele foi preso, então assim, ele teve um pequeno momento de achando que ia dar alguma coisa boa, mas acabou sendo preso. Aí passou alguns anos na cadeia, e aí ele saiu e virou governador. E ele virou governador, depois tem as outras histórias e tudo mais. Mas o incrível é que ele nunca se deixou levar pelo que estava a vida dele, né? Ele nunca se deixou, porque ele foi vendido para o Egito, mas ele não se deixou levar, porque a mulher de Potifar certamente era uma mulher bonita, certamente. E ele não quis, mesmo estando sozinho ali, sabe? Não é que ele tem que querer, mas assim, a gente pensa isso pros dias de hoje. Muito difícil as pessoas negarem essas coisas, sabe? Muito difícil. Não condeno ninguém, não falo mal, mas você saber que você tem um Deus que, por mais que ninguém esteja olhando, você está com Ele e é Ele só que te sustenta, que te mantém. Você quer ser íntegro e verdadeiro. Isso é lindo, sabe? Muito. E mesmo depois tendo as riquezas e tudo, do Egito, tudo, antes dele morrer, ele deu ordem para que quando ele morresse, os ossos dele, eles tirassem de lá e levassem para a terra prometida, que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, ele sabia que aquela terra não era dele, Egito não era para ele. Ele sabia, ele foi lá porque Deus usou ele. E ele, sendo governador, ele administrou a terra toda. Nos 7 anos de fartura, ele acumulou, né, todo o trigo que eles podiam ter, ele acumulou tudo. Depois que veio os 7 anos de fome, o mundo inteiro passava necessidade total. E Egito só prosperava, porque Egito tinha José, que foi usado por Deus. E ele acabou ajudando a própria família, porque a família foi para Canaã, os pais, tudo, o pai dele achou que ele tinha morrido, depois passaram um ano, né, 13 anos, e ele acabou ajudando a própria família e outras pessoas, né, todo mundo ia lá negociar com José, tudo para poder ter comida, e só Egito tinha. Olha que incrível, né, Deus faz as coisas perfeitas. Então, aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente vive uma situação e a gente acha que a gente não tá dando certo. Não tá, Deus sumiu, por que Deus não fala nada? Ou por que acontece assim? Mas olha só, José certamente pode ter se sentido mal, com medo,
Mas ele confiou, ele amadureceu, certamente ele cresceu como pessoa, ele melhorou, ele virou um homem melhor e persistiu, né? Continuou e deu tudo certo. Então assim, as coisas acontecem. Às vezes a gente é provado para amadurecermos, crescermos como pessoa e termos maturidade. E assim a gente vai ter aquilo que Deus preparar pra gente. Porque se Deus desse para José ali com 17 anos, por exemplo, um exemplo, vai ser governador. Você acha que ele ia ser um bom governador? Você acha que ele ia saber? Não, ele tinha que ter um preparo para isso. A gente precisa de um preparo nas mãos de Deus para receber o que a gente precisa. Porque às vezes, você que está passando por uma situação difícil, você não tem maturidade para receber aquilo que você gostaria que Deus te desse. Mas Deus sabe o que ele vai te dar. Ele sabe, os planos dele são muito maiores e melhores do que o seu. Mesmo a gente não enxergando nada, a gente tem que confiar. Saber que ele vai prover o que é melhor para nós. Tendo a fé acima de tudo absoluta no Senhor. Somente isso. Crê somente e será salvo. A gente vai ter o que a gente precisa. Que a gente precisa, segundo a boa vontade de Deus. E a gente vai ser preparado, vai ser provado para nos treinar, para nos capacitar, para a gente suportar e viver melhor e ser mais forte, né? De que forma a gente vai ser forte se a gente não usar a força? Não existe isso, não tem como. Então a gente precisa dessas situações e Deus usa todas as coisas ao redor, as circunstâncias, para fazer com que a gente chegue aonde Ele quer. Olha só, os irmãos venderam José, planejaram a morte dele, jogaram ele na cova. Passou um povo ali, né? Tipo, tó esse moleque para você, dá 20 moedas aí. Levaram ele para o Egito. Como eles iriam imaginar, os irmãos, como eles iriam imaginar que José seria bem sucedido nisso? Como eles iriam imaginar que ia dar tudo certo para a vida de José? Não, eles não sabiam de nada, nem que o mundo ia ter fome, nem nada do tipo, nada. Mas quando José sonhou que, olha, os meus pais são a lua, o sol e as 11 estrelas que ele sonhou, eram os irmãos, tudo, todos eles se inclinavam para José. Aquilo ali já era a resposta, ó, Deus falando, olha, você vai ser assim, entendeu? Eu vou te dar isso. Só que demorou esse tempo todo. Então assim, Deus te fala uma coisa, mas você precisa esperar nele. Fazer a sua parte. Orar, buscar palavras, se manter firme, confiar, manter-se firme, buscando o caminho do Senhor sempre. E na hora certa você terá o preparo que Deus vai te dar para receber aquilo que Ele te prometeu. Uma bênção, né? Então assim, isso nos fortalece, me fortalece, por saber que eu tenho muitas dificuldades, mas crendo que na hora certa Deus proverá o que eu preciso. Amém? Olha que bênção, né? José foi maravilhoso, assim, eu gosto muito da história e acho incrível, de verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado da história. Com certeza vários já sabiam disso. E caso vocês queiram ler, começa no capítulo 37 de Gênesis, que fala sobre José, né? Que ele tinha 17 anos e tudo mais, tal. Então começa ali. Aí você lê aí até o capítulo 41, interpreta os sonhos. Aí depois vai, né? Contando o resto da história. Mas começa no 37. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu nem sempre sei como finalizar um vídeo, mas que você possa persistir no caminho do Senhor, não desanimar. A fé é o que nos mantém, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa crer que Deus existe para chegar até Ele. Não só quando te convém. Eu preciso agora de ajuda de Deus, né? Mas quando você não tá precisando, entre aspas, né? Não tá acontecendo nada errado, ruim, você vai e vive sua vida normal, como se Deus não existisse. Mas aí quando você precisa, quando é conveniente, você lembra de Deus, fala, Deus me ajuda, por favor. Aí nos outros dias você não precisa de ajuda, você continua a sua vida. Tá errado isso. Você precisa manter-se firme e persistir e buscar o Senhor todos os dias, se alimentar sempre, porque assim, você come todo dia, você bebe água todo dia. Você precisa disso para sobreviver. E isso aqui é o que te dá a salvação. Conhecimento da palavra. Isso aqui fala na Bíblia, a palavra dele, de Deus, que é a espada. E a espada é o que combate o inimigo, né? Você vai pra guerra, um exemplo, sem arma, não vai. Você vai vencer como? Você precisa de uma arma. A nossa arma é essa aqui, ó, a palavra, né? Jesus venceu o inimigo no deserto com o quê? Com a palavra. Bom, eu espero que você se mantenha firme na fé, busque o Senhor sempre. Se estiver sentindo que você não é digno e tudo, nós não somos, ninguém é digno de Deus. Porém, pela misericórdia dele, ele diz em Jeremias que se renova todos os dias. Em Lamentações, na verdade, né? Que a misericórdia de Deus se renova todos os dias.
E Isaías fala que se você chegar e se arrepender e tudo, ele te perdoa. Ele não se lembra dos seus pecados, desde que você se arrependa. Busque ele de coração. Enfim, e você tem uma vida com Deus. Eu desejo isso, porque é o que nos dá a esperança da salvação. E é onde vai ter tudo que nós precisamos, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento. E isso é tudo que nós queremos para a vida, né? Bom, esteja em paz, esteja com o Senhor e que você seja feliz. Um ótimo fim de ano também. Fique em paz e é isso aí. Como que desliga agora? Tchau.